Amados, nós temos vivido tempos finais na história da humanidade, né? Se você ainda não se deu conta disso, você precisa urgentemente se atentar para o que a Bíblia diz. Todo mundo conhece os textos, né, clássicos, digamos assim, dos sinais do fim, né? Está lá em Mateus capítulo 24, está em Lucas 21. Se nós observarmos Mateus capítulo 24, eu vou abrir aqui a minha Bíblia rapidamente, você vai ver lá que a Bíblia fala, né? Os discípulos, quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, perguntaram para ele: Senhor, dize-nos, né? Interessante esse texto, eu acho, conforme a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai vendo coisas profundas que a gente não para reparar. Veja só, Mateus capítulo 24, verso 3 diz assim, ó: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo... Veja só que palavrinha, ou que expressão interessante, que revela muitas coisas desde aquele tempo até o nosso tempo. A Bíblia diz que Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras e os discípulos chegaram em particular. Sabe o que significa em particular, pastor Rodrigo? Significa que eles não queriam mostrar a curiosidade deles publicamente. Sabe quando você chega no pé de ouvido de uma pessoa e diz assim, ó, eu vou falar uma coisinha para ti aqui, mas fica entre nós, em particular. Aí os discípulos perguntaram: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Perceba que já naquela época, já lá há praticamente 2000 anos atrás, os discípulos eles tinham algum receio ou alguma ressalva de fazer essa pergunta em público, porque provavelmente aqueles seguidores de Jesus ou mesmo os habitantes daquela época iam taxar os discípulos de loucos, de fanáticos, de malucos, de quem sabe conspiracionistas. Então eles chegaram praticamente ao pé do ouvido de Jesus e disseram assim: Senhor, em particular aqui, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? Aí Jesus começa a responder, né? Ele começa a dizer: olha, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Aí nós conhecemos esses sinais clássicos: e ouvireis de guerras, de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas não é o fim. Aí a Bíblia vai dizendo: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Esse aborrecer no sentido de odiar, né? E surgirão falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja, pastor Rodrigo, que forte, hein? Jesus deu aí as principais diretrizes, né, do tempo do fim: guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, pestes, isso acontecendo em vários lugares, o que a gente também pressupõe simultaneamente. Por exemplo, só no ano de 2020, nós tivemos mais de 15 vulcões entrando em erupção. Mais de 15, né? Mas o que tem a ver, pastor, vulcão entrando em erupção? Ora, cumpre exatamente uma profecia que está lá no livro de Joel, no capítulo 2, que nos últimos dias Deus faria na terra vapor e colunas de fumaça, né? Joel 2. Então, são muitos sinais acontecendo ao mesmo tempo. Nós começamos aí o ano de 2020, praticamente, como eu disse já em outras oportunidades, uma terceira guerra mundial, quando mataram aquele general do Irã, né? O Soleimani, depois houve retaliação do Irã, e aí depois derrubaram um avião também, matando 270 pessoas, enfim, são muitos acontecimentos aí. Hoje, né, o Brasil e o mundo estão atravessando aí uma grande pandemia, mas esses, meus amados, são sinais clássicos, como eu disse, né? Ou seja, são aquilo que praticamente todo cristão conhece acerca de sinais. Quando a gente fala fomes, peste, terremotos, irmão, mas sempre houve terremoto. Só que se você entrar num site chamado Painel Global, você pode entrar aí, ele monitora todos os terremotos do mundo em tempo real. Você vai perceber que nas últimas décadas houve um aumento gigantesco, um aumento drástico no número de terremotos no mundo. Terremoto sempre existiu? Sim. A questão é que, conforme nós vamos avançando a hora, a intensidade dos fenômenos vão aumentando. É isso que as pessoas não conseguem entender, pastor Rodrigo. Porque
né? Porque as pessoas acham que, sabe, um grande problema, irmão, é o seguinte: as pessoas associam as coisas naturais às coisas naturais, como se elas não tivessem nada de sobrenatural. Vou dar um exemplo. Antes eu vou fazer um rápido preâmbulo aqui. A Bíblia tem 66 livros, correto? E se nós olharmos, no Antigo Testamento, há mais de 1.800 referências da segunda vinda de Cristo. Veja só, não são 10, não são 15, não são 50, não são 100, são 1.800 referências. No Novo Testamento, dos 27 livros, 24 dão ênfase na segunda vinda de Cristo. Já pensou? 24 livros Muito dos forte. 27. Muito forte, né? A Bíblia também, se a gente for olhar os 66 livros, a gente vai perceber que quase um terço da Bíblia é profecia. Quase um terço, quase 33,333% é profecia. E o que isso significa? Significa que a maioria dos cristãos hoje em dia que não crê ou que não gosta desse assunto chamado profecia, então ele está praticamente rejeitando um terço da Bíblia. Ele não rejeita só o livro do Apocalipse, ele não rejeita só o livro de Daniel, de Ezequiel. Não, ele rejeita quase um terço da Bíblia. A espinha dorsal da Bíblia é profética, né? E se nós formos nos aprofundar, nós poderíamos falar muito mais. Para o irmão ter uma ideia, Pastor Rodrigo, com certeza o irmão já deve ter dado uma estudada sobre isso. A cada uma referência na Bíblia sobre a primeira vinda de Cristo, há 8 referências sobre a segunda vinda. E interessante... Cada uma? Pastor Marcelo, interessante que as pessoas não estão se atentando a essa questão de suma importância da vinda de Cristo. O pessoal está mais preocupado na atual condição do país hoje, a questão da economia, né? Se falar muito sobre economia, mas a questão principal da alma, né? Da nossa alma, do nosso espírito, onde nós vamos parar? Porque as pessoas estão se preparando para tudo, mas menos para o arrebatamento. Exatamente. Da igreja. E o que o senhor está comentando é interessante. Existem várias referências bíblicas onde deixa bem claro que o Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E pastor Marcelo, sem querer cortar o senhor falando o assunto que o senhor está falando. Não, pode falar, fica tranquilo. Mateus Eu quero que o irmão compartilhe comigo. Mateus 24:5 diz assim, ó: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E isso já tem ocorrido, né? Vários países existe, inclusive aquele rapaz que faleceu, que dizia que era o Cristo, né? Que era o Jesus Cristo, o homem, né? O senhor mesmo já é mais, conhece mais essa questão. Quantos falsos cristos que já têm surgido, e é um dos sinais que Cristo virá buscar a sua igreja, né? Exatamente. As pessoas, em vez de adorar o Criador, está adorando mais a criatura, irmãos. Você percebe? Exatamente. Você percebe hoje que não é mais culto. Eu vou falar aqui abertamente, já que nós estamos numa live de sinais de Cristo, irmãos, sobre os sinais do nosso Cristo quando ele vai voltar. As pessoas, irmãos, não é mais culto, é show. Então, estão mais à procura do Criador, ou melhor, da criatura, do que do próprio Criador. E as pessoas estão ali mais, não para adorar a Deus, mas para ver ali, pastor Marcelo, uma figura de um homem, né? Tudo bem que devemos honrar sim, mas a honra principal, primordial, é para Cristo, nosso Senhor. Isso engloba aqui dentro do falso Cristo, irmão. Muitos falsos... Virou idolatria, né, pastor Rodrigo? Idolatria, né? Exatamente. E voltando ao que o senhor estava dizendo, guerras e rumores de guerra. Está aqui no versículo 6, ó, diz assim, ó: e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, irmão, você pensa que essa pandemia ela vai terminar, vai passar. Só que ainda não é o fim, tem muitas coisas que vão vir. Guerras e rumores de guerra. Pastor Marcelo, cita aí para nós aí alguns rumores de guerra já nos dias atuais. O senhor pode ficar à vontade. Irmão, tem vários rumores de guerra acontecendo simultaneamente no mundo, né? Por exemplo, Estados Unidos aí vive se estranhando com a China comercialmente, exatamente, mas também isso aí pode, em qualquer momento, culminar aí
numa retaliação militar ou num bloqueio aí de um assédio, né, em algum navio, como já aconteceu. Existe também uma tensão entre os Estados Unidos e a Rússia, Estados Unidos e Irã, entre Israel, não precisa nem dizer, e os vizinhos árabes, entre a Coreia do Sul e Coreia do Norte. São muitos, né, os rumores de guerras. Na verdade, se a gente for olhar a própria Venezuela, que vive uma crise aí, a inflação lá ultrapassa mais de 1 milhão% ao ano, correto? Então... O próprio Estado do Brasil, essa tensão política que nós vivemos já desde a época já da presidente Dilma, né, um pouquinho antes até, eu não quero entrar aqui em viés político ou ideológico, mas o Brasil vive aí uma tensão muito grande já há muito tempo. Se nós olharmos, enfim, na Europa, a gente vai ver crise financeira na Itália, na Espanha, desde a crise de 2008, quando lá estourou aquela bolha, né, do banco Lehman Brothers lá, que fez aquele grande grave problema daquela crise mundial por causa das hipotecas, enfim, teve muitos problemas. Então, esses rumores de guerras, e a gente está falando só agora, recentemente, né, pastor Rodrigo, mas se a gente for observar um pouquinho antes, nós tivemos a primeira, só no século, né, 20, 21, exatamente, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, nós tivemos a guerra do Irã, Iraque, guerra do Golfo, enfim, quantos acontecimentos nós tivemos, correto? E as pessoas achando ainda que é algo corriqueiro, que é algo normal. Porque o ser humano, ele demora muito para perceber que todas as coisas que acontecem no plano físico, antes elas são ordenadas no plano espiritual. As pessoas não entendem isso, as pessoas olham como se tudo que acontecesse aqui foi acaso, foi simplesmente ordenado por aqui mesmo, mas não. Primeiro acontece no mundo espiritual. Vou dar um exemplo rápido, né? Quando a Bíblia fala lá que Daniel estava triste por 3 semanas completas, a Bíblia diz que manjar desejável ele não comeu, nem vinho entrou na sua boca, até que se completassem as 3 semanas. E a Bíblia diz que quando ele estava na beira do rio Edequel, apareceu para ele um ser, né? E um anjo, e a Bíblia diz que esse anjo chegou para Daniel e disse: olha, Daniel, homem muito desejado. A Bíblia já começa dizendo que ele foi chamado de homem muito benquisto, muito desejado. E ele diz o seguinte: olha, desde o dia que aplicaste o teu coração a te humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras, mas o príncipe da Pérsia se pôs de frente de mim, então eu fiquei com ele guerreando ali 21 dias. Então, antes de acontecer as coisas no mundo carnal, primeiro elas estão acontecendo no mundo espiritual. E as pessoas, infelizmente, não se dão conta disso, né, pastor Rodrigo? E o duro, pastor Marcelo, que, assim, eu tenho, assim, pela minha idade, eu venho acompanhado, irmãos, que cada dia que passa, a intensidade, né, pastor, das guerras e rumores tem se aumentado.